السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد. Caros irmãos, geralmente nós temos o hábito de elogiar as pessoas quando elas perdem as suas vidas. Portanto, eu hoje queria fazer uma breve homenagem ao nosso imam cá deste masjid. Por vezes, quando temos a pessoa no nosso seio, não valorizamos o seu esforço, a sua dedicação. Vejamos que o nosso imam está conosco cá há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos a dirigir os 5 salawat no Al-Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. É o único imam que nós temos cá neste masjid. Quando nós vamos para o Bilal, quando vamos para o Fuyudul Islam, quando vamos ao Muhammad, quando vamos ao Taqwa, todos eles têm 2 ou mais imams. No Masjid Muhammad eles têm 2 imams, mas mesmo assim aos fins de semana precisam de auxílio, porque eles vivem distantes ou têm casa fora da cidade. Portanto, quando entra o fim de semana, eles querem sair da cidade. O nosso imam, com chuva, com sol, com frio, com calor, está cá, presente. Com tosse, com gripe, com a idade, está cá, presente. E de certeza que não é por causa do salário. Eu ouvi por alto o valor que ele recebe. E não é um salário que justifica o seu trabalho. Juro por Allah, se nós reconhecêssemos o valor do nosso imam, ele, por justiça, teria que receber 3 vezes mais do que ele recebe. 3 vezes mais. Mas está cá conosco a recitar o Corão, a dirigir os salawat. Todos nós temos erros, sim, mas dá o seu máximo. Portanto, devemos sempre respeitar e recordar-se dele no dua, para Allah subhanahu wa ta'ala conceder firmeza e bem-estar cá na vida terrena, assim como na vida do além. Continuando com as nossas aulas de fiqh, estamos mesmo a falar sobre o jejum. Hoje vamos falar sobre as coisas recomendáveis para a pessoa que está a jejuar. A primeira coisa, as-suhur, acordar de madrugada para tomar a refeição, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Acordem na hora do suhur. Acordem na hora do suhur, fa inna fi as-sahuri baraka, porque existe baraka, bênção da parte de Allah subhanahu wa ta'ala na comida que é tomada naquela hora. Aquela comida não é como outra comida que nós tomamos. É uma comida especial que tem a bênção da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E que horas inicia o suhur? Inicia com a metade da noite. Com a metade da noite. Nós devemos calcular que horas entra a noite e que horas entra o Al-Fajr.
E, por exemplo, se são 16 horas, fazemos os nossos cálculos. Quando passarem 8 horas, o suhur já entrou. E estende-se até a hora do al-fajr. Portanto, o que é sunnah e é algo específico para a umma do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os hindus também jejuam, os cristãos jejuam, os judeus jejuam, mas eles não têm esta recomendação de acordar e tomar esta refeição. A segunda recomendação, ta'khir as-suhur, retardar. Quanto mais você retardar ou comer pouco antes do al-fajr, melhor é mais recomendável. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu diz: "Tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila as-salah." Diz que nós observamos o suhur com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e depois observamos o salah. Observamos o suhur e logo depois o salah. Qultu, alguém perguntou: "Kam kana qadru ma bainahuma?" Qual era o tempo entre o suhur e o salah? Qala 50 aya. O tempo que a pessoa tem para recitar 50 versículos. Quer dizer, um tempo muito pouco. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam observava o suhur mesmo pouco antes da entrada do al-fajr. A terceira recomendação, ta'jilul fitr, apressar com o iftar. Apressar com o iftar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La yazalu an-nas bi khair ma ajjalul fitr", que as pessoas estarão no bem até que apressem a hora do iftar. Até que apressem a hora do iftar. Chegou a hora, vamos comer e não devemos atrasar. A quarta recomendação, al-iftaru ala rutabat, quebrar o jejum com tâmaras frescas. Quebrar o jejum com tâmaras frescas. No hadith de Anas radiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava comer tâmaras frescas ao quebrar o jejum. Hoje, quando entra o Ramadã, a nossa maior preocupação é de salgados, badia, chamuça, rissóis, e poucos têm a preocupação de procurarem tâmaras. E é um sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ. Se não tivesse consigo tâmaras frescas, então qualquer tipo de tâmara. Se não tivesse tâmaras, com o quê? Com água. É assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam quebrava o seu jejum. O profeta não quebrava o jejum com badia, com chamuça, com rissóis. Quebrava o seu jejum com tâmaras, muito em particular com tâmaras frescas. E não é por acaso. Tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez é por uma justa causa. Tem benefício. Podemos nós não saber, não ter conhecimento, mas certamente que existe benefício. A quinta prática, ad-du'a 'inda al-fitr, observar o du'a pouco antes, quando já estamos sentados, prestes a quebrar o nosso jejum, observa o du'a. Não só no jejum do Ramadã, segundas e quintas, 13, 14, 15, jejuou antes de quebrar o seu jejum, observa o du'a. Muitos acham que não, este du'a é específico para o mês do Ramadã. Não, todo tipo de jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o du'a de 3 pessoas que Allah não rejeita.
E disse: As-sa'im hatta yuftir. O jejuador até que quebre o seu jejum. Durante o dia todo também é incentivado a observar o du'a, mas é mais recomendável pouco antes de quebrar o seu jejum. A sexta prática, al-iktharu min as-sadaqa, dar muita caridade. Dar muita caridade. A pessoa que está em jejum dentro do Ramadã, fora do Ramadã, deve dar muita caridade. Mas esta caridade, se nós formos a ler, está mais relacionada com o mês do Ramadã, quando o sahabi diz cá, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que o profeta sallallahu alaihi wasallam já era generoso, mas quando entrasse o Ramadã tornava-se ainda mais generoso. Portanto, quando entra o Ramadã, a nossa generosidade deve crescer e aumentar. A sétima prática recomendável, al-ijtihadu fi salat al-layl. Al-ijtihadu fi salat al-layl. Deve fazer esforço de observar a oração noturna. Salat al-tarawih, quando entra a última dezena, esforçar ainda mais. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava assim fazer. Número 8. Al-i'timar. Observar o Umrah no Ramadã. Não conseguiu observar o Hajj, está muito caro. Quando entra o Ramadã e você tem um valor, procura aqueles pacotes, mashallah, acessíveis, que vão de acordo com o seu valor, para observar o Umrah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Umratun fi Ramadana ta'dilu hajja, que o Umrah que é observado no mês de Ramadã é equivalente ao Hajj. O Umrah que é observado no mês de Ramadã é equivalente ao Hajj. A nona prática, qawlu inni sa'im liman shatamahu. Não responder às ofensas. Alguém ofendeu, insultou, caluniou, falou na sua frente. Você diz: olha, inni sa'im, eu estou em jejum. E subhanallah, o jejum ensina a pessoa a paciência. A pessoa, quando está em jejum, Allah subhanahu wa ta'ala concede a ele uma paciência inacreditável, que não é normal. Que se a pessoa falasse a mesma coisa quando você não estivesse em jejum, você daria um soco. Mas quando está em jejum, subhanallah, tudo passa de forma fácil. Esta é uma das vantagens do jejum. Portanto, se alguém zanga consigo, insulta, fala mal, diz: inni sa'im, eu estou em jejum e não quero entrar em guerras. E as coisas detestáveis durante o jejum. Terminamos com as coisas recomendáveis. Agora vamos para as coisas detestáveis. Al-mubalaghatu fil madmadati wal istinshaq. Exagerar ao gorgolejar e colocar ou inalar água, ou colocar água nas narinas. Não deve fazer com a mesma intensidade como quando não está de jejum, sob risco de água entrar. Então faça, mas de uma forma muito razoável, superficial. Deve sim gorgolejar e colocar água nas narinas, mas não deve exagerar. E nós não podemos fazer perguntas desnecessárias. Nós sabemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo estando em jejum, observou o wudu normalmente. Algumas pessoas perguntam: não, mas quando nós colocamos a água na boca, ficam algumas partículas e acabam entrando, como é que fica? Não quebra o jejum?
Foi Allah subhanahu wa ta'ala que instituiu este jejum e foi Allah subhanahu wa ta'ala que também instituiu o wudu e não proibiu que a pessoa colocasse a água na boca ao observar o wudu. Portanto, o que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou passar, não podemos ser nós a questionar. Se o Nabi sallallahu alaihi wasallam era a pessoa que mais preocupava em adorar Allah subhanahu wa ta'ala da forma correta e observou o wudu e colocou a água na sua boca, então é porque agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda prática, al-qublatu liman taharraka shahwatahu. É detestável a pessoa beijar ou dar beijinho à sua esposa. Se ele sabe, ele conhece que eu não me controlo. Se eu beijar, se eu dar um beijinho, vou provocar outras coisas. Vou provocar outras coisas e até posso quebrar o meu jejum. Então, para si é detestável. Aquele que se controla, ele sabe que, olha, só um beijo, um beijinho é super normal, não vai mudar nada. Então, para ele não é detestável. Para ele não é detestável. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia parte dessas pessoas que mesmo em jejum costumava dar beijinho às suas esposas. Portanto, aqui já depende de cada um. A terceira prática, bal'un nukhama, é detestável a pessoa engolir o escarro, aquela saliva composta. Às vezes as pessoas gostam de chupar até, não é? Às vezes sai do nariz, passa da boca, alguns ficam com ela na boca. Tudo isso é detestável quando a pessoa está em jejum. Fora de jejum é feio também, não fica bem a pessoa comportar-se dessa forma. Mas não sei se é verdade, alguém falou-me que conhece pessoas adultas que até hoje ainda comem a sujidade do nariz. Que Allah proteja todos nós. A quarta prática, ذوق الطعام لغير الحاجة. ذوق الطعام لغير الحاجة. Provar a comida sem necessidade. Provar a comida sem necessidade. O que entendemos? Ou subentendemos? Que se for necessário, não é detestável. Pode haver esta situação que é necessário provar a comida. A pessoa que está a cozinhar e pode ter alguém que não fez jejum, dá ele para provar. Então, uma mulher ou um homem que está a cozinhar e precisa de apresentar o prato de forma boa, então não é detestável apenas provar a comida. Daqui nós extraímos uma lição que apareceu-me agora, que quando estamos no mês do Ramadã, ou quando a mulher entra na sua cozinha para preparar o iftar para o seu esposo, deve carregar consigo este sentimento. Que olha, aquele também é uma ibada. Aquele também é uma ibada. É verdade que não deve ficar muito tempo. Um tempo não necessário na cozinha. Mas o tempo que for a ficar deve contar como um tempo que está na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Não pode achar que é um desperdício de tempo. Não, ela está a cozinhar para o seu marido, para ela em primeiro lugar, para seu marido. Até pode-se contar dentre aquelas pessoas que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquilo que dar de comer a um jejuador tem a mesma recompensa. E as nossas senhoras, mashallah, podem não ser elas a comprarem, mas elas que cozinham ou preparam, ficam na cozinha. E depois, na hora do iftar, nós encontramos tudo pronto na mesa. Portanto, devemos sempre também pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para conceder firmeza às nossas esposas. O segredo do casamento, onde é que reside, é em cada um
admirar o próximo. Cada um admirar o próximo e reconhecer o seu papel. Reconhecer o seu papel. Porque muitas das vezes, o que sucede? O marido diz que a esposa não faz nada. A esposa também diz que o marido não faz nada. O marido pode sair de casa às 6 horas e voltar às 18 horas. O que ela diz? Você também lá no seu trabalho só fica sentado no ar-condicionado. Ela procura sempre algo. E é por isso que nós vemos esta competição. A competição, quem faz mais? Marido ou mulher? E não há admiração mútua. Não há admiração mútua. São poucos esposos que reconhecem que, olha, minha esposa acorda cedo, ela que pode não lavar sua roupa, mas supervisiona. Se ela não estivesse lá, a sua camisa branca já estaria amarela. Está lá para cozinhar, está lá para limpar a sua casa, para cuidar dos seus filhos. Então, o esposo, quando olha para isso, fica satisfeito. E o mesmo sucede com a esposa, quando olha para o seu marido a acordar cedo, a tomar banho, a sair de casa, mesmo não querendo, a voltar tarde, por vezes não tem transporte, tem que lutar, subir chapa, empurrando este e aquele, às vezes não senta, tem que pegar. Então, quando há admiração, Allah subhanahu wa ta'ala coloca baraka. Allah coloca baraka. No Islã nós não temos isso, que esta é mulher. Não há clubes de gêneros. No Islã não existem clubes de gêneros. Que olha, esses são mulheres, esses são homens, nós somos isso e eles são aquilo. Não. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos para nós vivermos e convivermos, estarmos juntos, admirar uns aos outros, respeitar uns aos outros, tolerar uns aos outros. É assim que seguimos em frente. Allah subhanahu wa ta'ala conceda a compreensão. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.